De volta, e a Polícia Civil investiga se a quadrilha que rouba e clona carros para traficantes em várias partes da cidade está se associando a milicianos. Os investigadores descobriram oficinas de clonagem em várias favelas do Rio. Você vai ver na reportagem do Leslie Leitão e do Guilherme Peixoto. A polícia montou uma força-tarefa para monitorar as quadrilhas e mapeou oficinas de clonagem em favelas do Rio, no Morro dos Prazeres, no centro, Nova Holanda e Parque União, na Maré, Complexo do Alemão e do Língio Vasconcelos, na Zona Norte, com bandidos dedicados a encomendar roubos e furtos, preparar o transporte e negociar com receptadores, que recebem vídeo assim que o roubo acontece. Olha o carro aí, ó. O carro tá zero, pai. Os criminosos remarcam o número do chassi nas carrocerias, nos vidros, nos motores e adulteram as placas, para depois anunciar na internet. A polícia afirma que os carros vão para o Paraguai e os estados da Bahia, Minas Gerais, Goiás e do Ceará. Foi o destino do SUV roubado de um casal em Ipanema, em outubro do ano passado. De lá, ele foi levado para o Morro dos Prazeres, no centro, onde foi clonado. Os bandidos adulteraram o número do chassi e as placas. O carro atravessou 7 estados, até chegar na cidade de Sobral, onde os receptadores foram presos no mês passado. Ontem, numa operação no Complexo da Maré, a Polícia do Rio encontrou mais de 20 carros. 7 bandidos foram presos e 16 veículos recuperados, pelo menos 5 já clonados. A investigação indica que o conjunto de favelas é um dos principais esconderijos de carros roubados no Rio. Teve tiroteio durante a operação. As estatísticas mostram que o roubo de veículos no Rio voltou a crescer nos últimos 3 anos. Passou de 42 mil registros em 2022. E o número dos que são recuperados pela polícia vem caindo. A média é de 1 a cada 3 carros roubados. A polícia afirma que os bandidos fazem desse crime uma moeda de troca para receber armas e drogas de outras quadrilhas. A investigação mostrou que, além dos traficantes, milicianos da Zona Oeste do Rio também estão envolvidos no esquema de roubo e clonagem de carros. E se aliaram aos grupos que mantêm as oficinas do crime em favelas do Rio. Lucas Fabrício Bispo Cardoso foi preso em flagrante com um comparsa em Guaratiba, na Zona Oeste. Segundo a polícia, ele é suspeito de fazer receptação de carros roubados e reenviar para os compradores. Os investigadores monitoraram e encontraram esse carro roubado na garagem da casa dele. E ainda apreenderam outro sedã, também roubado. Ele é investigado por uma possível conexão com milicianos da Zona Oeste, que passaram a receber os carros clonados da quadrilha. Nem as locadoras de carro escapam. As quadrilhas usam laranja no aluguel, fazem cópia da chave e, depois de devolver, levam o veículo do estacionamento. A polícia monitorou esse carro, branco, furtado pelo grupo no mês passado, e encontrou num posto de gasolina da Barra um dos principais intermediários do esquema, que veio de Minas para negociar com traficantes. Ele, a mulher e um casal de amigos foram presos em flagrante. O Guilherme Peixoto agora está ao vivo com um delegado responsável por essa investigação. Vamos falar com ele então, para saber quais são os próximos passos, Guilherme. Boa tarde para você. Oi, Mariana. Boa tarde para você e para os amigos que estão ao vivo com a gente no RJ1. 4 delegacias do Rio participam dessa força-tarefa na investigação. Até agora, pelo menos 11 criminosos envolvidos nesse esquema de roubo e clonagem já estão atrás das grades. O delegado Álvaro Gomes participa com a gente ao vivo aqui no RJ1. Delegado, seja bem-vindo. Quais são os próximos passos nessa investigação? Boa tarde. A Polícia Civil vem adotando diversas medidas visando combater especificamente esse tipo de criminalidade, a exemplo da operação realizada ontem na Maré. E uma dessas medidas foi justamente a adoção do modelo de força-tarefa, por meio do qual nós conseguimos identificar o modus operandi dessas quadrilhas, que um deles é a realização, a construção de oficinas dentro dessas comunidades e que lá eles realizam a clonagem dos veículos que são roubados e furtados. E os próximos passos é continuar o mapeamento dessas oficinas que existem nas comunidades, além da identificação de outros membros dessas quadrilhas que atuam inclusive em outros estados da federação, como algumas prisões que nós realizamos também nesses outros estados.
A gente mostrou agora na reportagem que esse crime para os bandidos, tanto para traficantes quanto para milicianos, serve como uma moeda de troca para conseguir armas e drogas de outras quadrilhas. Como é que funciona esse esquema? Sim, eles entenderam que é uma atividade bastante lucrativa na medida em que eles realizam o roubo, porque eles fazem isso aí como se fosse uma empresa, né? Eles realmente fazem uma divisão de tarefas. Há aqueles que vão para as ruas e fazem o roubo, ficaram aliados a essa parte da quadrilha que é especializada na clonagem e com isso, utilizando da logística que o tráfico acaba permitindo a eles, porque acaba dando uma proteção territorial, já que acaba tendo uma dificuldade para a polícia ingressar nesses territórios, porque necessita de grandes operações, e então eles têm esse território, têm o local para fazer a clonagem e com isso eles conseguem ter a tranquilidade para preparar o veículo e revendê-lo, muitas vezes até por valor próximo do mercado, fazendo novas vítimas, no caso do crime de estelionato também. Ou seja, o desafio agora também é encontrar receptadores em outros estados. Sim, esse tem sido uma das ações da Polícia Civil, atacar com bastante força a receptação, que é o fim dessa cadeia produtiva criminosa, que muitas vezes é retroalimentada pelo sangue, porque começa lá com o próprio roubo. Então nós estamos investindo fortemente também nesse final da linha e nos outros estados da federação, inclusive com algumas ligações que nós conseguimos identificar recentemente também com milícias da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Delegado, muito obrigado pela participação, ou seja, é a violência financiando a violência. A gente, claro, vai continuar acompanhando essa investigação, Mariana. Obrigada, Guilherme. Agradeço ao delegado. Agora vamos